muitas famílias teve bastante acesso, né? Graças a Deus, né? A família Restituição positivamente a nossa empreitada, aquilo que Deus colocou no coração do Senhor, e uma bênção, graças a Deus. Estamos também numa expectativa boa para hoje também, que esta palavra que Deus pôs no meu coração e que está aqui a gente sempre usamos a Bíblia, né? Aqui a gente não tem um livro mágico. O livro que nós usamos sempre é a Bíblia, aqui em 2 de Coríntios, capítulo de número 1. 2 de Coríntios, capítulo 1. Você que está aí pela Conexão Gospel, pela nossa rádio Conexão Gospel 92.9. E você que está aí também pelo aplicativo, né? Nós temos um aplicativo, né? É Rádio Restituição, não é isso? Esse aplicativo, inclusive, é uma bênção. Porque, você sabe, né? As pessoas que vão em lugar onde não tem acesso, pastor. Por exemplo, no metrô, né? Ou num trabalho, elas trabalham no centro da cidade, na Zona Sul. O nosso aplicativo pega em todo o Rio de Janeiro, né? Ela pode baixar no celular, né? Baixar e botar o fone de ouvido e ouvir à vontade. É muito importante. Se você não tem esse aplicativo, vê no nosso Facebook, nós compartilhamos quase diariamente. A gente compartilha lá para baixar, fica à vontade. E esse aplicativo será uma bênção na sua vida. E com certeza. Então, se você ainda não tem, você que está aí pelas rádios da cidade, pela rádio Conexão Gospel, você que está aí pelo aplicativo, que já está no aplicativo, passe esse aplicativo para os seus amigos. Todas as pessoas que entram em contato com o ministério, pastor, eu sempre... Teve até um irmão que perguntou: o que eu posso ajudar a igreja, pastor? Eu falei para ele assim: compartilhe o aplicativo. Compartilhe o aplicativo. Às vezes talvez ele estava pensando que eu ia falar: me dá dinheiro, né? Com certeza, pastor. É isso, porque é isso que eles têm ouvido no Rio de Janeiro. É isso que eles têm ouvido em geral na chamada religião evangélica. Ajuda o quê? Sempre é financeira. Poxa, pastor, o senhor até colocou uma coisa importantíssima. Eu tenho pedido isso para as pessoas. Compartilhe nosso aplicativo, compartilhe as mensagens, porque aqui, como o pastor já falou desde o começo, a prioridade aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. E é o Evangelho, né? É o Evangelho. A prioridade aí, pessoal, é garrafa de água. Não é qualquer palavra, é o Evangelho. Não é, justamente, não é qualquer palavra. Falando do Evangelho, hoje é quinta-feira, né? Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo, a carta que foi dirigida à igreja de Roma. Estamos aprendendo algumas coisas, alguns segredos. Por exemplo, o primeiro segredo, que não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, né? É um autor, é um pregador que ninguém sabe, é um dos 70 que foi enviado por Jesus que levou a palavra. Nem foi Pedro que fundou a igreja de Roma, porque diz a igreja católica que foi Pedro, né? Não foi Pedro, porque se você ler, quando Paulo finaliza a carta aos Romanos, você vê só, quando ele finaliza a carta aos Romanos, aí ele fala, não, ele manda, ele fala de um monte de pessoas, saúda um monte de pessoas, né? Mas se Pedro tivesse inaugurado a igreja, ele colocaria o nome de Pedro em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar ele colocaria o nome do apóstolo Pedro. Só que eu estava com ele separado aqui, mas já me fugiu aqui a cabeça. Eu sei que nos últimos livros dos Romanos, que ele diz, que ele dá aquela saudação, né? Saudai aqui. É no 21, não? É 16, 16, 3 em diante. Saudai a Priscila, a cooperadora. Então ele vai saudar igualmente a igreja, no versículo 5. Aí fala alguns nomes, saudai Maria, saudai. Então ele dá muitas saudações. Se fosse Pedro que estivesse lá em Roma, ou seja, se fosse Pedro que tivesse inaugurado aquela igreja, a primeira pessoa que seria na cabeça seria a saudação para quem? Para Pedro. Né? Pedro. É uma coisa importante a gente apreciar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tem medo
de dar glória a quem deve glória, dar honra a quem deve honra. Ele sempre faz comentário sobre as pessoas que o ajudavam, né? Ele faz direto os comentários sobre essas pessoas. Eu acho muito, muito bacana da parte do apóstolo Paulo. Aí ele fala no versículo 13 de saudai Rufo, eleito do Senhor, saudai a mãe. Então ele sauda todo mundo, mas você não vê ele não saudar vê, o apóstolo Pedro. Então, se não fala de Pedro, quer dizer que Pedro nem esteve lá, né? É verdade. O apóstolo Paulo fala de Timóteo, sauda, no 23, sauda Gaio. Vai saudando todo mundo, vai né? saudando todo mundo. Mas você não vê ele falar de Pedro, né? Se realmente Pedro fosse o... Excelente observação, pastor. Ele não fala de Pedro, Ah? não fala até do tesoureiro aqui, do Gaio. Fala todo mundo. Ele fala de todo mundo, Mas não fala, seria uma indelicadeza da parte de Paulo se ele escrevesse uma carta para uma igreja e esquecesse do pastor principal, né? Do cara que fundou a igreja, não mandar uma saudação para ele. Então, quer dizer que isto é uma mentira, né? Embora a igreja católica fale corritantemente sobre isso, é uma mentira. Infelizmente é uma mentira. Não consta no livro sagrado. Não, é uma mentira. E isso não consta no livro sagrado, então quer dizer que é uma mentira. Então vamos lá. Vamos para Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 de Coríntios, capítulo 1, versos 12. Diz assim: porque a nossa glória é esta. Está escrito isso aí? Tá, né? Pois é. O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mais especialmente para convosco. Então Paulo está falando de uma santidade, uma consciência com santidade. Pastor, ele faz santidade e sinceridade. Porque a gente vê hoje na igreja uma falsidade, né? Correto, pastor. Uma santidade falsa. Uma santidade falsa. Você vê que o cara joga aquele terno, todo mundo cai. Ele aponta o terno, todo mundo cai. Você vê que a pessoa não quer cair, mas para não parecer menos santo do que o outro, ele cai. Perdão, pastor, inclusive, se você colocar na internet, você vê cada coisa absurda em nome dessa falsa santidade. Santidade não é isso, né, pastor? Santidade é viver separado, viver corretamente. Nós já temos essa santidade dentro de nós, esse Espírito que nos santificou. E o senhor falou na outra live, na terça-feira, viver corretamente, viver como santo. Olha o que a Bíblia diz. 2 de Coríntios 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, Paulo está falando que se temos algumas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você vê como é que Paulo busca ele instrui a igreja para uma vida de agiasmo, de devotamento, de uma vida consagrada, de uma vida separada para Deus, porque a Bíblia diz que tem utensílios, né? A Bíblia diz que Deus quer usar os seus utensílios, sejam utensílios de honra, utensílios de desonra. Então tem muita gente, infelizmente, não estão se comportando. Você não é salvo pelo teu comportamento. Você não é salvo você é salvo pela graça de Deus. Nós somos salvos, mas para que tenhamos a bênção de Deus na plenitude, saúde, paz, prosperidade, uma vida em harmonia, sabe, uma vida equilibrada, uma vida na presença de Deus, na presença dos anjos, sendo guardados, sendo protegidos. Precisa de uma vida de devotamento. Pastor, 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, eu cito sempre isso. Ele diz que esse espírito que ele nos deu é um espírito de equilíbrio. Esse espírito que está dentro de nós faz com que sejamos pessoas equilibradas. O que é isso? Ter um comportamento equilibrado.
né? Saber se comportar. Você, como o senhor acabou de citar, você não é salvo porque se comporta bem, né? Você se comporta bem porque você é salvo. Você é salvo. Você é salvo. Né, pastor? É o temor do Senhor, né? Isso, viver como salvo. O apóstolo Paulo cita isso basicamente em todas as cartas. Viver como salvo, se comportar como... Hoje mesmo uma senhora de manhã, ela falou comigo, ela falou que a sogra dela é evangélica e não quer pagar, igual o senhor comenta sempre, não quer pagar a conta de água, quer viver no gato. Ela diz assim: como o meu marido vai pagar a internet, isso, bota gato. Se possível, nem pagar aluguel, né? Quer morar de graça na casa do dono e ficar atrasando 3, 4 meses o aluguel. Ela falou assim: como pode ser crente uma pessoa dessa? Eu falei: querida, a questão não é que ela pode ser crente, a questão é que ela não é uma boa crente, ela não está se comportando como uma pessoa cristã. Não está mostrando se foi transformada, né, pessoal? Dando mau testemunho, igual o senhor está falando agora. O apóstolo Paulo, toda a vida, em todas as cartas, nos chama para se comportar corretamente. Só que o pessoal que é salvo em graça vê isso como uma coisa errônea, errada, porque não precisa. Claro que precisa. Não é para ser salvo, é porque você é salvo. Por isso deve se comportar corretamente, dar bom testemunho, viver uma vida, como o senhor acabou de falar, equilibrada, como o nosso apóstolo Paulo fala, que eu acabei de citar, em 2 Coríntios, você pode conferir lá, capítulo 1, versículo 7. Um espírito de força, de poder, mas também um espírito... Timóteo. 2 Timóteo 1, 7. Que nos mantém equilibrado. Se você... Daqui a pessoa fala assim, né? Eu não consigo. Não, consegue sim. Porque a carne é fraca, mas o pecado... Mas o espírito é forte. Isso, né? O pecado não é vitamina. Você vai tomar o pecado para poder ficar forte. Não. O espírito que ele te deu... Aí dentro desse espírito já está contido toda essa força, esse poderio para te manter equilibrado. Você agora deve escolher, igual o senhor tem pregado sempre, escolher fazer o que mentia, não minta mais, né? Ordem, né? Isso, o que roubava, não roube mais. E para você que está aí nos ouvindo, que está nos vendo, o que você costuma fazer ou costumava fazer, não faça mais. Você pode. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz. A gente tem que sempre orientar as famílias pautada na palavra. Hebreus 12, 14, ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por isso que Paulo insistiu numa vida de temor a Deus, uma vida de respeito, uma vida de devoção, uma vida de oração, uma postura. Paulo falou: olha, o que me preocupa, ele falou aos Coríntios, né? O que me preocupa não é que você tenha casa alugada, se você tem a casa própria, se você tem um carro novo, um carro velho. Não tinha carro naquela época, né? Mas vamos colocar, se fosse nessa época, a preocupação de Paulo não era essa, se você estava com um sapato que custa R$1.000 ou um sapato que custa R$50. A preocupação de Paulo é a postura da pessoa, o comportamento diante não só do Senhor, mas como diante dos homens, porque muitas das pessoas, elas esquecem que o nosso comportamento nos leva à prosperidade e nos leva à decadência, porque se não fosse assim, Paulo não diria: sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, já explicamos isso, não é ver o Senhor na vida eterna, não é ver o Senhor no paraíso. Se você recebeu a palavra, você que está aí pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, aonde você for nos ouvir, se você ouviu a palavra e você creu, porque você é uma ovelha, só crê quem é ovelha, a Amém. Fé é das ovelhas. Se você creu, a Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo. Então aí você foi salvo, você recebeu uma marca, você recebeu um selo, você recebeu um carimbo de Deus. Deus te carimbou na terra, você tem a marca de voltar para o céu. Então você é salvo. Mas não é só ser salvo, agora você tem que viver como salvo. Por isso que Jesus falou: eu envio vocês como sal da terra, eu envio vocês como luz deste mundo. Então não é só dizer que eu sou salvo e ser treva, sou salvo e devia dar sabor, estou recebendo sabor. Eu até disse que
o sal vai à carne e a carne pega o gosto do sal. Saboreia a carne, né? E não é o correto, né? O correto é que o sal salgue. Deu sabor. Isso, deu sabor. O que acontece hoje, a maioria das famílias, é que a carne, ou seja, o mundo está entrando na igreja, está mudando as características da igreja. Pastor, o que o senhor acabou de falar é importantíssimo para os nossos ouvintes e os nossos espectadores na web, que até repasse isso. É o que tem se pregado, o que tem se ensinado em 99% das igrejas é isso, é prosperidade, é ter carro, ter casa, é ter ganhar o dinheiro de qualquer jeito, né? Isso, eles impõem isso nas pessoas. Não tem regras. Até desqualificam, separam as pessoas. É que acontece, a pessoa fica frustrada porque ela vê aquele anúncio na televisão: venha que você vai receber, venha que eu vou te dar, venha que Deus vai te dar. Aí ela não recebe. Aí o que acontece? Porque não recebe, porque não é promessa de Deus. Não é promessa do homem. Promessa do homem. Isso. Deus não cumpre a palavra do homem. Deus vela pela palavra dele. Glória a Deus. E aí o que acontece? A gente vê as pessoas desviadas da igreja, afastadas do convívio da congregação. Por quê? Por causa dos homens que fazem falsas promessas. Aí cria uma expectativa, logo depois vem frustração. Porque Deus não prometeu, Deus não vai cumprir. A promessa dele é essa: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu sigo a paz, se eu sigo a santificação, o que é uma santificação? É algo que acontece diariamente nas nossas vidas. Cada dia, Paulo fala aos Coríntios que é de glória em glória. Então, vai acontecendo gradativamente a mudança, você vai forçando uma mudança. Quem mentia, força, não vou mentir. Quem roubava, força, não vou roubar. Quem adulterava, força, não vou adulterar. Quem falava da vida dos outros, força. Então, é uma luta diária que você vai batalhando. Mas o que acontece hoje? Na maioria dos ministérios que dizem que pregam o evangelho da graça, que eles não têm nenhum apego a essa transformação. Não tem. Parece que largaram a carne. Irmãos, o que eu vejo no Facebook desses meninos que estão aí pregando aí o evangelho da graça de Deus e expondo a sua carne. Eu bebo isto, eu gosto da música tal, eu gosto da música dos Beatles, eu gosto da música do Gerry Adriane. Irmão, você pode gostar do que você quiser, fica para você, cara. Sabe, não faça tropeçar um pequenino por causa da tua falsa liberdade e postando mesa de bebida, de cerveja. Na minha festa é arregada, aqui não há miséria. Aí aquela mesa cheia de bebida alcoólica dizendo: nós estamos livres, aqueles malditos legalistas nos impediram de ser livres. Eu escuto isso, inclusive isso, meu Deus, faz tanto mal à igreja. O senhor já comentou uma vez aqui, imagina uma pessoa que teve uma vida pregressa no alcoolismo, a minha. Isso, aí ele vai para uma igreja dessa, encontra Cristo, aí chega lá, ele vê esse tipo de comportamento. Aí ele vê o pastor incentivando a fazer. Ele tem na figura do pastor uma pessoa correta. Se o pastor está falando, porque pode fazer. Infelizmente, as pessoas estão muito dando mais crédito ao pastor falando do que a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Essa pessoa toma uma dose, igual o senhor falou, toma um pouquinho, não se embebedar, aí toma um pouquinho, daqui a pouco está bêbada novamente, está afastada do convívio. Está traindo o marido, está traindo a esposa. Agride a esposa porque está alcoolizado. Passa a ser uma pessoa violenta de novo. Isso. Porque se teve uma vida pregressa de violência, quando se ativa um mecanismo da violência, a bebida é um dos mecanismos da violência. Ativou a bebida, ativou a violência, aí volta o vício de fumar, de droga, de fumar, de roubar, de adulterar, aí junta tudo, aí abismo, outro abismo. Chamou do abismo. O Senhor Jesus falou que o estado dessa pessoa torna-se pior ainda do que era.
Gente, é muito importante o que o pastor está falando, o que nós estamos falando, né? É muito importante. Que a Bíblia está falando. É porque da parte de Deus. Se você frequenta uma igreja dessa, se já viu na internet, mostra na Bíblia para o teu pastor que não pode. Ao invés de você seguir ao homem, siga a palavra de Deus. Siga Deus. No outro programa que nós fizemos, a gente fizemos até um comentário sobre que alguns dizem que é proibido proibir, né? Não, nós estamos na graça não se proíbe. Sabe, as pessoas estão buscando uma igreja que ela não vai mudar pela igreja, a igreja que tem que mudar para ela. Pastor, eu estava até pensando sobre isso essa semana, meditando. No legalismo, quando é pela lei, a lei é fazer coisas. Eu me lembro que o sumo sacerdote, estava até comentando isso, o sumo sacerdote, ele só precisava fazer as coisas, pegar o sacrifício ali, aspergir o sangue sobre ele, fazer muito bem o propiciatório, tudo direitinho, e ele estava aceito. Mas na graça não é o fazer coisas, você tem que ser de verdade. Agora você falou aqui, não é fingir, uma santidade fingida, uma santidade subcutânea, uma santidade externa. É como a irmã falou contigo hoje, né? Hoje, como pode ser crente? E essa pessoa aí deve ser até daquele do legalismo, daquela santidade toda, né? Aquela aparência de santidade. Eu nem vou falar o nome da igreja, mas não fale. Mas na hora do vamos ver quem é você, né? E a pessoa demonstra quem ela é, uma pessoa carnal, não convertida, só frequenta uma igreja. Eu acho, o pastor Pedro falou uma coisa aqui há alguns anos que eu fiquei maravilhado. Se a palavra de Deus não é suficiente para manter você numa congregação, numa igreja, não é o seu lugar. Você tem que falar com Deus. Se você precisa de correntes, precisa de subterfúgio de coisas, algo está errado dentro de você. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura. Eu estava pensando aqui numa coisa que eu ouvi essa semana. O pastor estava dando um exemplo de uma nova criatura. Aí o pastor a pessoa era uma pessoa mulherenga, tinha muitas mulheres, muitas amantes. Aí ele se converteu, né? Aí ele já estava convertido há algum tempo. Ele vinha passando na rua e uma dessas mulheres que ele teve gritou o nome dele: fulano de tal, João, ô João. E ele continuou andando: João. Aí ela correu, chegou perto dele. Aí ela olhou para ele assim: sou eu, João, tá lembrado de mim? Não, João, sou eu. Aí ele falou assim: você é você, eu sei que você é você, mas eu não sou mais eu sou outro. Legal, né? Que legal, bacana. Você é você, mas eu não sou aquela pessoa. Mas eu não sou mais eu sou outro. Oh, glória, que legal, coisa, né? Coisa maravilhosa. Muito legal, muito legal. Na graça a gente tem essa bênção, porque você pode ter uma vida pregressa. Você é você, porque você ainda está na tua vida pregressa. Mas eu não sou mais eu sou outra pessoa. Nova criatura, nova pessoa. Já que é nova criatura, então são novos hábitos. Novos hábitos. Novo proceder. Andar de modo diferente. Proceder, isso, a conduta, né? Eu tenho para mim que a sociedade, ou seja, o Brasil, o mundo, sabe, está procurando isto, sabe, pensado? Porque olha na televisão, é juiz sendo derrubado, é delegado, é deputado, é presidente, é governo, todo mundo se corrompendo, né? As referências boas estão desaparecendo. Então as pessoas vão para as igrejas, aí vê a referência, o pastor dando sal grosso, o outro dando capotada no outro, com capote não, né? Com paletó, né? Paletó, o outro passando o chapéu, o outro joga lenço, o outro levanta a mão, joga todo mundo no chão. Então, as referências de homem de Deus estão desaparecendo. Por isso que você não está vendo grandes conversões, grandes transformações. Você está vendo pessoas aderindo a um grupo para mudar a vida, não a vida, mas a finança, o exterior, mudar a casa, comprar um carro. Então, para eles, o sucesso de uma pessoa é o que ela tem, não é o que ela é. A mudança não está
na transformação da vida dela. Você escuta, estava escutando um testemunho de uma pessoa, que a pessoa começou, pastor, fala irmã, conta a benção. Eu ganhei uma casa, agora eu consegui a minha casa, e mais 2 carros, não sei o que, isso, a benção, aleluia, bate pau. E você, minha irmã, eu comprei uma fazenda, aleluia. E você, minha irmã, poxa, agora eu conheço Deus, graças a Deus, eu conheço a palavra, estou muito feliz com a palavra, Deus mudou a minha vida. Eu sei, minha irmã, conta a benção. Quer dizer, isso não é benção. Não é benção, para eles isso não tem o menor valor. O importante é que a pessoa possui e não quem ela é. Não, é verdade. Então, isso. Então, deixa eu fazer um convite Deixa eu fazer um convite. Vamos fazer um convite, já estamos em cima da hora, só temos 10 minutos. Deixa eu fazer um convite agora para as famílias que estão lá do outro lado, para os eleitos de Deus, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Hoje é quinta-feira. Nós estamos aqui com uma aula grátis. Você não paga nada. Você não vai pagar nada para estudar com a gente. Nós vamos estudando os livros romanos. Estamos estudando a carta aos romanos. Vamos para o final do capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3 hoje. E no próximo domingo, 9 horas da manhã e às 18h30, nós teremos aqui 2 encontros maravilhosos. Nós estamos falando de uma vida de santificação, nós estamos falando de uma vida devotada a Deus, porque nós queremos, todos aqui no Ministério da Restituição, nós queremos ver Deus agir, e nós não aceitamos mais essa vidinha de entra e sai e entra, e não vê a glória de Deus, não vê os sinais de Deus. Então, é para a gente seguir uma condição de santificação nas nossas atitudes. Não é uma santificação no espírito. Essa para ver Deus já está garantida. Se você ouvir, você sabe qual é a certeza que eu tenho, você deve ter também, provavelmente, que você é salvo, que eu sou salvo, porque o Evangelho está mudando a nossa vida, e nós não estamos trazendo o Evangelho para adaptar a nós estamos nos adaptando ao Evangelho. O Evangelho está guiando a nossa vida. Então, se você quer saber se você é salvo, você tem que estar fazendo o que o Evangelho manda você fazer. Se você não faz o que o Evangelho não manda você fazer, você não faz, você não é salvo. Você pensa que é salvo, mas não é salvo, porque os salvos, João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aí eu lhes dou a vida eterna, e aí ninguém arrebatará. Você vê o conceito que tem? Justamente. Primeiro ouve, segue, aí tem direito à vida eterna, viu? Não é a vida eterna e viver de qualquer maneira. Eles mudam a ordem disso. As pessoas imaginam erroneamente, porque estão frequentando uma igreja, elas são salvas. Porque estão fazendo corrente direitinho, estou fazendo 7 dias direitinho, está salvo. Não, a salvação é algo muito mais profundo do que frequentar uma igreja, do que ser membro de uma congregação. Você tem que entender isso. Não é suficiente fazer as correntes. Se você vive isso, se está vivenciando essa situação, você tem que, o mais rápido possível, procurar uma congregação que realmente fale do amor de Deus, entregar a sua vida para o Senhor Jesus de fato e de verdade, mudar completamente o seu comportamento. Assim como o apóstolo Paulo fala: você mentia? Não mente mais. Você roubava? Não roube mais. Essas coisas que você sabe, tem no teu coração, sabe na tua consciência que é errado, abandona, larga. Você tem condição de fazer isso sim, talvez sozinho não, mas com Deus na sua vida, você consegue. Não é viver de qualquer maneira. Tá aqui, ó, Filipenses 1:27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, e como
um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Viver acima de tudo de modo digno do evangelho. Viver acima de tudo. Dando prioridade a esse viver corretamente. Dando esse viver corretamente a primazia, o primeiro lugar, é o mais importante. Mas não é isso que se faz, né? Não é Estão isso. buscando tesouro, né? E se a pessoa da igreja desse pastor tiver com carro, tiver vivendo bem, ganhando dinheiro, aí não importa o que ela faz. Não importa. Ele não quer saber nem de onde ela arrumou aquele dinheiro. Importa que ela está com dinheiro e está ajudando a Vai igreja. dar a igreja, né? Agora, o viver corretamente não é isso. Não é isso que ensina a palavra de Deus. Não é isso que em Filipenses o apóstolo Paulo nos ensina. Filipenses 1:10 ele diz aqui, ó: para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros, sinceridade na palavra. Temos que ter uma postura por Deus. Nós convidamos você para hoje, domingo que vem, você que está aí pelas rádios, pelos aplicativos, que você não deixe de congregar, sabe? Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Congregue, sabe? Rompa com a tua carne, venha servir a Deus, cultuando a Deus, apresentando o único sacrifício do Novo Testamento, que é o nosso culto a Deus. Tuas considerações finais, amados? Inclusive, sobre isso que nós estamos falando, se você foi achado nisso, se você tem esse comportamento, ao invés de você dizer, não tem mais jeito, você tenha no teu coração o impossível para o homem. Se você não tem essa possibilidade, se você não se sente capaz, a Bíblia diz, é possível para Deus. Você sozinho não consegue, mas você unido a Deus, você consegue sim. O pastor falou bem essa situação. Não abandone a congregação, não deixe o Senhor, não abandone o Evangelho. Ao invés de você tomar uma decisão radical de, então vou sair da igreja, não. Fica firme com o Senhor Jesus. Fica firme na graça de Deus. Amém. Amém. Vamos declarar a vitória na vida desse povo abençoado que está pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook. Muitas famílias ainda vão nos observar, ouvir essa palavra, que essas palavras caiam no coração das tuas ovelhas e frutifique, meu Pai. Aqueles que estão presos a um sistema, que sejam livres. Aqueles que estão presos, Senhor, a um falso evangelho, sejam livres. Aqueles que estão presos, Senhor, em corrente, em campanha, em coisas humanas, estejam livres, Senhor. Que a palavra do Senhor entre na mente do teu povo e transforme a mente do teu povo. Essa é a nossa oração para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Fique na paz. Quer falar com a gente? 3016-3510, 98602-2369, Rio de Janeiro 21. Fique na paz. Tchau, tchau, tchau.